Eu sou Denis Jodé. Eu sou Vinícius de Aganju. Vinícius, hoje, véspera de finados, como a gente tinha conversado no outro vídeo, vamos falar um pouco dos enterros na Goza aqui em Porto Alegre, como o próprio professor Krebs citava. Mas antes disso, eu quero que tu fale um pouquinho do professor Krebs para nós. Uma mini biografia desse importante pesquisador folclorista que tanto nos trouxe materiais raríssimos e enfim, a contribuição dele no Batuque do Rio Grande do Sul. Claro, sem dúvida, meu alô a todos. Então, o professor Carlos Galvão Krebs, ele foi um grande intelectual e que pouco conhecido, né? Porque produziu fora da academia, né? Não vivenciou a universidade e pouco publicou, mas ele tem uma trajetória de pesquisa muito grande com as comunidades afro-religiosas do Rio Grande do Sul, inclusive na Bahia, em Pernambuco, né? Foi um grande estudioso. E ele pesquisou durante anos na casa da mãe Andressa, a partir de 1948 até o seu falecimento, na casa da mãe Moça, na casa da mãe Apolinária, da mãe Esther, entre outras casas, né? Então, a ele a gente faz uma homenagem também nesse dia de véspera de finados. E a ideia hoje é conversar um pouco, brevemente, sobre, né, os funerais da mãe Andressa e do pai Florentino, da nação Oió, do Montserrat. Certo. Vinícius, antes da gente entrar já direto na mãe Andressa, no pai Florentino, eu gostaria que tu falasse um pouco para nós da questão do professor Krebs na relação dele com o Batuque. A gente sabe que ele pesquisou também o tradicionalismo, outras temáticas de pesquisa de história do Rio Grande do Sul, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais dele, do envolvimento com o Batuque mesmo do Rio Grande do Sul. O que tu percebeste, assim, né, desse envolvimento dele? Então, o professor Krebs, ele tinha uma visão muito sobre a pluralidade cultural do Rio Grande do Sul e do Brasil, uma visão democrática, o que a gente fala hoje de alteridade. Ele tinha uma preocupação muito grande em mostrar o batuque, né, visto de dentro, não pelo olhar preconceituoso como os jornais da época retratavam, como feitiçaria, como magia, charlatanismo, satanismo, mas sim de ouvir essas pessoas, né, nossos antepassados. E nesse sentido ele teve uma vivência muito intensa. Ele era muito próximo, ele soube cultivar a confiança, né, não foi de uma hora para outra, soube escutar muito e viveu muito tempo, né? Se ausentou do convívio familiar e despendeu muita energia para poder criar esse vínculo, né? E ele, com o tempo, vai se encantando com a religião. A gente não sabe exatamente se ele teve algum grau de iniciação, mas certamente ele tinha umas suas proteções dentro da religião, no mínimo isso, né? Porque ele vivia muito, e ele viu muita coisa e acompanhou esses rituais funerários, por exemplo, né? E outros rituais relativos aos eguns. Então é uma figura muito interessante, por isso que a gente o chama de mestre, porque ele também não buscou os holofotes depois, né? E viveu no silêncio aquele conhecimento que ele tinha. Certo, Vinícius. Bom, dentro dessa pesquisa do professor Krebs aí, vamos começar com a finada mãe Andresa, né? Em homenagem aos antepassados, hoje, que a gente é véspera de finados, né? A gente tá... Mãe Andresa era filha de santo de quem? A mãe Andressa, ela foi filha de santo, foi aprontada pelo pai Antoninho, né? Antoninho da Oxum. Na nossa publicação disponível aí gratuitamente, a gente fala um pouquinho dela, que ela perambulou, ela mesma comenta com o professor Krebs que perambulou por diversas casas, sem nunca se comprometer com a religião, até que ao chegar na casa do pai Antoninho, ele de fato a convence que ela tinha uma missão e dentro da religião, e ele foi progressivamente ensinando ela a jogar os búzios, a interpretar nos ritos funerários, em uma série de serviços, né? E ela acaba se aprontando, né, em 1917. O falecimento dela vai ocorrer só em 1951, 30 de agosto de 1951, às 7h30 da manhã, né? E ela tinha aproximadamente 67 anos, faleceu de insuficiência mitral. Ela residiu na região da colônia africana, primeiramente na Rua Esperança, depois na Rua Liberdade,
e, por fim, na rua Alcides Cruz. Essa foto aqui que nós vemos é do cortejo fúnebre saindo da casa dela, sendo conduzido, né, de acordo com o rito Nagô, pelas ruas da cidade, e posteriormente também foi conduzida num carro funerário até o cemitério da Santa Casa, né? Um detalhe, Vinícius, vamos passar um pouquinho mais para cima a imagem ali. Chama atenção em um detalhe. Eu acho que é bom a gente falar isso daí, porque a grande maioria, né, vamos dizer assim, dos batuqueiros modernos, hoje não sabe a questão dos tambores em pé. O que seriam esses tambores em pé, tambores e sentimentos? Por que eles ficam em pé? Exatamente, nós temos o costume até hoje, né, de tê-los deitados, né, e eles eram colocados em pés apenas no momento, né, desses ritos funerários, né, Denis? Não sei se tu queres comentar um pouco também a tua percepção a partir das leituras, né? O professor Carlos colocou ali os tambores e sentimentos, né? E no enunciado ali fala, ele entrevistava muito a mãe Andressa, mas a própria finada mãe moça dizia o quê? Os tambores estão em pé porque eles estão sentidos. Eles não estão sentados, eles estão em pé, por isso que o tambor fica em pé e não deitado. Uma boa explicação que a gente nunca tinha escutado, né? Exato. Tambores e sentimentos. Se Exato, levanta né? os tambores para aquela ocasião, né, no caso. Sim. É um ritual de inversão ou, né, É, posição. é diferente do candomblé, né, Vinícius? No candomblé, o tambor, quando ele é ritual fúnebre, ele fica deitado. Ele fica o contrário, que seria o normal. Quando é em pé Sim. no candomblé, ele inverte e deita. Mas no batuque, ele está em pé, ele está em sentido, ele está em sentimento. Ele Exato, levantou para homenagear aquela pessoa que passou, né? Ao exato. contrário do candomblé, que seria deitado. Interessante isso daí também. Aqui nós temos a foto, então, da Geraldina Alves Ribeiro, que era a única filha de sangue, né, da mãe Andressa Ferreira da Silva, né, o seu nome completo. E a mãe Geraldina, ela era conhecida como Mãe Caixinha. Ela tinha casa de religião aberta na rua Salvador, França, né? E então aqui ela, num momento de despedida, né, flagrada ali pelas lentes dos fotógrafos, foi um, um funeral que teve uma repercussão na cidade, né? Então vou Sim. passando um pouco aqui as imagens publicadas em 1951, nos momentos imediatos ao falecimento. Tamboreiro, né, que tocou Cortejo. nessa ocasião, no cortejo, né? Muito Interessante, né? interessante. Vozes da África ecoando em Porto Alegre, tambores batendo afinados em plagas de Rio Grande, 4 séculos depois de aportarem no Brasil os terríveis navios negreiros. Texto do professor Krebs. Muito importante o trabalho do professor Krebs, né? Lembrando que ele foi o pioneiro, né, em apresentar outros pesquisadores que vieram depois, outros antropólogos, outros folcloristas, foi ele que levou todos. Claro que a gente tem o Dante Laetano antes, né? Um pouquinho antes ali, paralelo ao professor Krebs, pouquinho antes o Dante Laetano vem, mas era com uma proposta diferente da do professor. Foi um trabalho mais pontual, né? Não foi Isso. uma etnografia de vivenciar mesmo o dia a dia da casa, né? E é interessante que a mãe Andressa, ela foi visitada por um grande antropólogo, o Herkovitz, né? Um Sim. americano que pesquisou as religiões, a cultura negra na diáspora, como nós chamamos, né? Então ele visitou a África, Bahia, várias regiões das Américas, e ele mantinha correspondência, né, com a mãe Andressa. Ele destacou muito como era uma figura que tinha um embasamento muito grande, falava muito bem, então ele mandava cartões de Natal para ela e ela respondia, né? E a casa, se não me engano, foi visitada pelo Roger Bastide. Não tenho bem Bastide teve também certeza, na mas, Manhã. né, acho que tem essa referência também, né? Certo. Da mãe Andressa, quer colocar mais alguma coisa? A foto do professor Krebs, né, no leito. No leito, né? Infelizmente, nós não conseguimos identificar ainda essas figuras que estão ao lado dele, né? Não tem na Sim. legenda, mas certamente são pessoas, né, da casa, né, ou muito próximas, que estão ali também no seu momento de despedida.
Até onde eu sei, Certo. as únicas fotos que temos, né, da mãe Andressa, infelizmente, é no seu leito de morte. Importante que o professor Krebs registrou, né? Porque senão ia passar em branco ainda mais isso daí, né? Muito bom o trabalho do. A gente sempre tem que destacar, a gente deve muito ao professor Krebs pelos registros dele, né? Às vezes o pessoal do Batuque é meio contra o registro, mas foi importante. Claro que a gente tem que sempre manter o respeito e os rituais secretos, mas é importante o registro também. Bom, já vi que colocasse a imagem ali. E o pai Florentino? Pai Florentino, a gente tem um carinho especial pelo Pai Florentino, né? E eu vou deixar tu falar um pouquinho mais, depois eu complemento. Sobre o Então, Pai o pai Flor. Florentino, essa é uma foto que já foi atribuída ao funeral do príncipe Custódio. Na realidade, ela é uma foto de um funeral do pai Florentino Pereira da Silva, Florentino do Ogum, igualmente filho de santo do pai Antoninho. Ele residiu inicialmente na Eudoro Berlim, que depois na Rua Alegrete, no Petrópolis. E existem os registros de que ele entrou para a religião por um motivo de saúde. Ele tinha tuberculose, né, e que ele se curou na religião. E ele tem uma trajetória, é interessante, né, a gente tenta trazer algumas coisas sobre a trajetória civil também desses nossos antepassados. Ele, com 12 anos, ele entrou para a Brigada Militar, onde ele se tornou posteriormente mestre da banda da Brigada, e posteriormente ele foi ferroviário, se aposentou como ferroviário, mas ele chegou a lutar, inclusive, no Mato Grosso, num conflito em que a brigada esteve presente. A gente não tem certeza se foi em 1925 contra a Coluna Prestes ou se foi em 1932 na Revolução Constitucionalista, que foram duas situações em que a brigada, né, participou. Ele vai falecer. Ele era protegido da família do Otávio Rocha. Ele tinha, como vários pais de santo e lideranças da comunidade negra, relações com o PRR, né? A gente comentou isso já, né, em outro vídeo. Sim. E ele vai falecer em abril de 1957. A idade a gente não sabe exatamente, ele tinha entre 70 e poucos, 80 e poucos anos, os registros variam, né? Bem comum na época não ter uma precisão da data de nascimento. E então aqui vamos passar algumas fotos, né, para a gente poder comentar. O Denis também tem, né, algumas questões para trazer para a gente. Sim, ali a gente vê o finado do tambor ali, a gente tem a Jurema, né? Finado do Jurandir. Ali na frente do caixão a gente consegue identificar a Mãe Maria do Bará, Maria Horácia, que os registros do professor Krebs já está como sucessora da Mãe Apolinária. Claro que tem a família carnal, mas a gente não vai entrar nesse ponto de discussão, mas ali está como ela sendo a sucessora. Uma das sucessoras, vamos dizer assim, né? É uma das sucessoras da, da mãe, né, Apolinária. Ao mesmo tempo, é uma coisa curiosa, né, que ela é colocada também como filha de santo do Florentino, nos registros, né, isso a gente tem que registrar, né, Vinícius? Acho que é importante a gente registrar isso daí. Porque, na verdade, quem era mesmo de Oió ali, que fez o santo, independente de ser filho de santo ou não, foi o pai Florentino. O pai Florentino é que deu a linha de Oió para esse ramo religioso. Isso Sim. aí a gente tem que deixar claro, independente, tem gente que não vai gostar ou deixa de gostar, mas isso é verdade. Os registros históricos, o pai Florentino foi um cara muito importante que deu uma continuidade, uma raiz. Sim. Ele não era candomblé, ele não era nada, ele era batuque do Rio Grande do Sul, pai Florentino aprontou algumas pessoas que deram continuidade. Tanto é que tinha foto dele, a gente tem os registros, né, Vinícius? Foto dele nos salões antigos ali, tá a foto do pai Florentino e do pai Antoninho. Então, era filho, era outras relações, bom, a gente não vai abordar, né, Vinícius? Mas a gente tem que dar dar de César o que é de César, vamos dizer assim, né? A gente não gosta muito desse termo na história, mas vamos dar de Claro, César o que é de mas César, né? a gente está colocando para o público informações que tivemos acesso, né? Então foram Isso. tal como os registros estavam. Obviamente que isso pode ser debatido, conversado, mas contraposto. Nós estamos aqui, a ideia é coletivizar essas informações, né? Como o Sim. Denis falou, né? Ali. A mãe Jurema, ela era Falar. filha do Joãozinho, do Bará, se não me engano, né? Mãe Jurema de Xangô e o Jurandir. E é interessante, né, Isso. Denis? O pai Florentino, ele, uma semana antes do seu falecimento, ele avisou que dentro de 7 dias ele faleceria. Ele deixou contratados os tamboreiros já.
Já deixou né? Então, contratado, né? essas histórias fantásticas que a gente escuta né, dos antepassados, né? O pai Antoninho também teria avisado do seu falecimento, preparado a família, Sim. Ter entre colocado um outros relatos. tacho, né? Porque cuspiu sangue, teria colocado um tacho ali. E o pai Antoninho, no caso. Daí a gente já tem detalhes do próprio, né, lá na missa do corpo presente, né? Na casa do pai Florentino, que ficava na rua Bagé. E posteriormente eu quero ver se eu filmo lá, vou filmar, fazer umas tomadas lá. Ali a saída do saco, né? Mãe Polinária conduzindo o rito. A gente vê. Exato. Foto do pai Antoninho na parede, entre outras, né? Sim, exatamente, lá o pai Antoninho no fundo. A questão das quartinhas, né? Tem toda uma narrativa das quartinhas ali que tá na reportagem. Ali eles dançando ao redor do, né, do caixão do pai Florentino. Exato. Salve Ogum Ioiá, escrito num Isso, salve algum olhar, lá placa. é um painel na casa do próprio pai Florentino, né? A gente está falando de 1957, né? Para as pessoas se situarem, antes dos anos 60. Ali, o pai Florentino talvez seja o primeiro ali que eles colocaram o caixão para dançar ali, parava o esquife nos cruzeiros, dançaram na frente do cemitério, né? Há de Diferente ressaltar de... uma coisa muito importante nisso aí, Vinícius. Ele deixou tudo por escrito como era para fazer o cortejo. Então, se tem esses cortejos hoje, parando esquife, nas esquinas, parando na frente do cemitério dançando, foi porque o pai Florentino deixou escrito como era para fazer o dele. Os outros vieram depois, tem que deixar bem claro isso aí também, né, Vinícius? A mãe Andressa foi conduzida a pé por um trecho, mas depois no carro funerário. O pai Florentino Isso. foi da sua casa do Petrópolis até o cemitério, sendo conduzido, né, a pé, de acordo com os rituais, né? Aqui A a gente mãe... teve isso, a gente teve também recentemente o final do Pai Cleon, né, que é meu avô de santo, mas o primeiro registro que se tem no Batuque do Rio Grande do Sul foi do pai Florentino e ele deixou por escrito, vamos deixar frisado isso aí. Ele deixou por escrito que era para fazer assim. Vamos lá, Vinícius, pode continuar. Não, então aqui nós temos o pai, né, a legenda dessa foto. Antes de cerrar pela última vez o caixão e de igual para igual, mãe Apolinária se despede comovida de seu velho e bom amigo pai Florentino, de quem ela reconhecia que ela era muito grata, né, pelo papel Isso. que o Florentino sempre acompanhava as feituras, né, os trabalhos na casa da mãe Apolinária, então existia uma confiança muito grande. E aí na reportagem, né, o professor Cleber colocou de igual para igual. O que ele queria sentir nisso aí? Que a mãe Apolinária, apesar de ter o pai Florentino ter feito o santo de nação dela, porque ela era pronta no candomblé de caboclo, né, quando ela chegou no Rio Grande do Sul, e isso aí tá bem claro nos registros que foi ele que deu a linha de oió para ela. Ela não era filha de santo dele. Aí eu não sei como era essa relação nesse tempo, entendeu? Que foi feitas as obrigações para ela, mas ela não era filha. Por isso que ele coloca de igual para igual, não era uma relação de pai e filha, né, no caso. Sim. E sim de amigos. Então, isso daí na história a gente não tem como falar ainda, né? Talvez o que eu acredito que ela era já pronta, realmente, e ele deu os santos para ela. Mas, né? Aí Isso fica um ponto em aberto, né? Para discussões. são hipóteses. Hipóteses. Mas a ideia era, então, a gente aproveitar esse momento, né, do nosso calendário, que não é de originariamente africano, mas que é uma data, sem dúvida, muito importante, né, Isso. para homenagem, né, para a gente pensar a ancestralidade, não só de temor contra Egum, mas também de pensar a ancestralidade, lembrar dos antigos, né. Se nós estamos aqui é porque, né, eles estiveram antes. Eu vou te falar uma coisa nisso. Tá? Eu sei que muitas pessoas, muitos babás e as hoje querem buscar a reafricanização do batuque, mas eu nunca vi ninguém deitar no dia 2 de novembro. Já viu alguém fazer show no dia 2 de novembro? Nunca vi. Se tiver alguém que faz dia chão dia 2 de novembro, deixa um comentário lá embaixo. Já que não tem nada a ver, né? Por que não se faz chão no dia 2 de novembro? Você ficou sabendo de alguém que fez chão no dia 2 de novembro? Eu não conheci ninguém. Não conheço. E a questão é essa, é uma data que ela é um momento em que, né, a espiritualidade, as energias estão voltadas, né,
existe um canal de energia, né, com esse mundo dos que já foram, isso faz parte da nosso mundo religioso afro-brasileiro. Então, é também uma forma de trazer dados históricos e fazer uma homenagem aos que já foram, reconhecê-los. Isso. Né? Aí tem gente que diz, eu não comemoro o Natal, tudo bem, comemorar o Natal não tem nada a ver, é uma data cristã, né? Mas, repetindo, não faz chão dia 2 de novembro, né? Tá certo. É isso aí, então, Vinícius. Quer colocar alguma coisa, uma mensagem final? Não, já estão ditas as palavras, e aqui só passando novamente as imagens para apreciação. Tá certo, então. Eu quero deixar o meu registro, a homenagem, né, ao professor Krebs, a finada mãe Andressa, o pai Florentino. Todos eles foram muito importantes, são importantes, não foram, são importantes na história do Batuque. Então, era isso. Até o próximo vídeo. E compartilha, comenta lá. Se vocês não concordarem com alguma coisa, comenta lá que a gente responde. É isso aí. Até o próximo.